Fala, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui do seu curso do Eu Militar. Hoje nós vamos falar sobre novo acordo ortográfico. Gente, é o seguinte, essa matéria é tão importante que eu faço questão de fazer uma aula só para ela. Eu tiro ela lá de dentro da aula de acentuação ou da aula de ortografia, né? Ela poderia entrar nas duas aulas, e eu faço questão de fazer uma aula somente para ela, para você dar bastante atenção para essa aula, gente, porque é o seguinte, essa aula é muito importante e ela tem sido cobrada aí com bastante frequência nos concursos militares. Ainda que o novo acordo não seja mais tão novo assim, ele ainda vem sendo cobrado com bastante frequência, inclusive nesse ano. Eu não lembro agora se foi cobrado na prova da ESA ou na prova da SpaceX ou nas duas. Não lembro agora, mas eu tenho certeza que esse ano teve prova que cobrou o novo acordo ortográfico e normalmente todo ano alguma prova vem cobrando essa matéria. Então eu acho muito importante que a gente coloque uma aula aqui só para ela, para você prestar bastante atenção. Então, ó, liga aí o seu radar de bizu, que essa aula aqui provavelmente vai ter alguma questão na sua prova dessa aula, que é uma aula tranquila, tá? Uma aula curta, uma aula simples, você vai ver, né? Eu sempre procuro facilitar a sua vida, fazendo aulas mais curtas para que você não fique entediado, com sono e tal. Mas com certeza, provavelmente vai ter uma questão da sua prova que vai sair dessa aula. Então não assista ela só uma vez, assista duas, três, quatro, enfim, quantas vezes você precisar. Beleza? Então vamos lá, gente, vamos começar a nossa brincadeira e já vamos começar pela matéria e pela regra que mais cai. Eles gostam muito de explorar isso aqui, porque isso foi uma grande modificação da nossa língua, né, gente? E muita gente se confunde até hoje, gente, em relação ao ditongo aberto. Como funciona isso, gente? Em relação à acentuação dos ditongos abertos, oi e ei. Nas palavras paroxítonas, foi abolido o acento agudo nos ditongos abertos oi e ei. Nas palavras oxítonas, esses ditongos continuam acentuados. Gente, eu já falei sobre isso com vocês na aula de acentuação e eu estou reforçando aqui para que depois você não diga que a sua prof querida não avisou. Então eu estou falando aqui em duas aulas diferentes, gente. Essa matéria é bem importante, normalmente ela é bem explorada lá na sua prova. O que acontece? Eu já falei lá, deixa eu pegar minha canetita aqui. Vamos lá, caneta, beleza. Que eu falei lá para vocês na aula de acentuação, gente. Se o ditongo aberto estiver no final da palavra, né? Ou seja, se ela for uma oxítona terminada de ditongo aberto, ela será acentuada, tá? Então, se esse ditongo aberto aparece no fim da palavra, esse ditongo aberto ele vai ser acentuado. Agora, se esse ditongo aberto ele está no meio da palavra, ou seja, se é uma palavra paroxítona que tem um ditongo aberto lá no meio dela, você não vai acentuar, gente. Então, presta atenção nisso. Opa, pulei aqui sem querer. Presta atenção nisso, porque isso é bem importante, galera. Essa regra é muito cobrada. Então, olha essas palavras aqui, ó. Palavras como ideia. Antigamente, o que a gente fazia? A gente colocava um acento aqui no E, certo? Hoje em dia, esse acento não existe mais, tá, galera? Não vai existir esse acento aqui. Show de bola? Por quê? Porque o ditongo aberto está no meio da palavra paroxítona. Ó, a segunda palavra aqui, ó, europeia, a mesma coisa, não vai ser acentuado, porque o ditongo aberto está no meio da palavra. Jiboia, a mesma coisa. Boia, a mesma coisa. Joia, a mesma coisa, gente. Todas as vezes que esse ditongo aberto vier no meio da palavra, você não vai acentuar. Qual foi o par que eu falei para você lá na aula de acentuação, para você prestar atenção nele, aquele parzinho querido, né, gente? Deixa eu escrever aqui para vocês do... Opa. Heróico versus a palavra herói. Tá, gente? Então, heróico, galera, heróico não é acentuado. Por quê? Porque o ditongo aberto, ó, está aqui no meio da palavra, certo? Então, ele não vai ser acentuado. Agora, herói, galera, é acentuado. Por quê? Porque o ditongo aberto está lá no final da palavra. Então, uma oxítona terminada em ditongo aberto.
beleza? Só lembrar desse par que você lembra das duas regras e vai dar tudo certo. Show? Show. Então vamos lá. Próxima regra bem importante, gente, acentuação dos ditongos o e e. Nas palavras paroxítonas foi abolido o acento circunflexo nos ditongos o e e. Então, gente, antigamente a gente tinha um acento circunflexo. Qual é o acento circunflexo? É esse aqui, ó. É o chapeuzinho da vovó. Hoje em dia a gente não tem mais esse acento, né, nesses ditongos o e e das palavras paroxítonas. Então, palavras como dem, lem, vem, vou, enjoo, todas as palavras levavam um acentinho aqui, certo? Tal, no primeiro E ou no primeiro O. Agora não acontece mais isso. Beleza, gente? Então deixa eu até fazer um X aqui para você não confundir. Isso não acontece mais. Então, galera, vocês não vão mais acentuar esses carinhas. Então até ficou mais fácil, né? Só não colocar um acento que você vai acertar, vai ficar tudo bem. Lembrem-se também que isso aqui é muito importante lá na sua redação, tá bom, gente? Se for escrever alguma dessas palavras, não esqueçam que não é mais para você acentuar. Se você acentuar, você vai acabar perdendo ponto. Então, não é só para prestar atenção para a parte das questões objetivas. Lembra também que você vai fazer uma prova de redação que eles também vão cobrar que você saiba essas regras de novo, acordo ortográfico lá na sua redação, tá bom? Vamos lá, próxima regra. Vamos falar do trema, gente. Agora é uma parte triste porque o trema ele está morto, ele faleceu, está no céu dos acentos diferenciais que Deus o tenha, tá, gente? O trema ele foi abolido de todas as palavras portuguesas e aportuguesadas. Então, apenas deverá ser utilizado em palavras derivadas de nomes próprios e estrangeiros. Por exemplo, a palavra Miller, né? Então, galera, todas as palavras que tinham esse sonzinho do pato que eu brinco com vocês, por exemplo, a palavra linguiça, 50, né? Todo esse quen, qui, todo esse patinho assim, a gente marcava isso com o trema. O que era o trema, gente? Ô, caceta, peraí, volta. O trema, galera, era... Ô, caçamba. O trema... Olha, tá difícil. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Pronto. O trema, ele era assim, ó, a gente tinha o U e a gente colocava duas bolinhas em cima do U. Então, parece tão uma carinha feliz, né? Mas, na verdade, era um acento diferencial para marcar esse som do quen, quen, gui, guá. Era esse som, tá? Então, hoje em dia, a gente não coloca mais trema em nada, então a vida ficou mais fácil, né, gente? Então, por exemplo, a palavra frequente, 50... consequência, tranquilo, pinguim, tá vendo o som? Só que nada mais vai ser marcado com o trema, porque ele morreu, está lá no céu, que Deus o tenha, descanse em paz, trema. Esqueçam o trema, tá bom, gente? Vamos lá, gente. Foi abolido o acento diferencial de vários pares de palavras, cuja distinção deverá ser feita pelo contexto em que ocorre. Mantém-se apenas os acentos diferenciais de por, verbo e por preposição, e pôde e pode, né? Dois verbos aí em tempos distintos. Então, olha aí, gente, palavras sem acento diferencial. Para, pelo, pera, polo. Antigamente, para marcar, por exemplo, a palavra para, a gente não sabe. Antigamente, a gente usava um acento, né, agudo, aqui no A, para marcar se esse para é o verbo parar ou se esse para é a preposição para. Hoje em dia a gente não tem mais essa diferenciação. A gente tem que perceber ali pelo contexto se a gente está querendo falar do verbo ou da preposição. Tá bom, gente? A mesma coisa, pelo. Pelo pode ser o verbo, né? Pelo, alguma coisa, ou pelo de pelo mesmo. Pelo, né? Pelo de cachorro, pelo humano, enfim. Então a gente tem que perceber pelo contexto do que a gente está falando. Tá bom, gente? Então, também ficou mais fácil. É só você tirar o acento que você vai acertar. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, gente. Os verbos ter e vir. Os verbos ter e vir mantêm acento agudo na terceira pessoa do singular e acento circunflexo na terceira pessoa do plural. Os verbos derivados dos verbos ter e vir mantêm acento agudo na terceira pessoa do singular e com acento circunflexo na terceira pessoa do plural. Então, gente, olha, preste atenção aqui, ó. O verbo ter.
Ó, ele tem, eles têm. Vocês podem perceber que o som é o mesmo, ele tem, eles têm. Como que você vai diferenciar isso? Se está no singular ou se está no plural? Pelo acento, ó. Percebam que aqui, no plural, o que eu coloco? Eu coloco um acentinho circunflexo, que é o quê? O chapeuzinho, tá bom? Então, se eu quero falar ele tem no singular, eu vou usar o quê? Sem acento. Eu quero falar eles têm, eu vou usar o acento. Então, aqui, gente, o acento, ele é obrigatório, ele é para marcar esse singular e esse plural. Então, não é opcional aqui, tá? Aqui eu tenho que usar, não foi nada abolido aqui. Ó, a mesma coisa aqui no verbo vir. Ele vem no singular, sem acento, tá? Beleza, show de bola. Eles vêm no plural, eu tenho que usar o acento. Eu tenho que usar o acento circunflexo, beleza? Tá aqui marcado, ó, para vocês. Tá bom? Por quê? Porque é a marca do plural, é a marca da diferenciação. Isso aqui não é opcional, é obrigatório, tá bom, gente? Isso aqui também é bem cobrado em prova, então coloca aí uma caveirinha no seu caderno que eles gostam de cobrar isso. Ó, ele mantém e eles mantêm. Aqui, galera, ó, perceba que essa segunda regra que eu coloquei no slide para vocês. Os verbos derivados dos verbos ter e vir mantêm o acento agudo na terceira pessoa do singular. Então, na terceira pessoa do singular, ele mantém com acento agudo, ó. Olha aqui, ó, acento agudo, beleza? Beleza. Agora, eles mantêm. Gente, o som é o mesmo, ele mantém, eles mantêm, o som é o mesmo. Como que a gente vai diferenciar isso? Se está no singular ou no plural? Por meio do acento, certo? Se estiver no singular, eu vou usar o quê? O acento agudo. Se estiver no plural, eu vou usar o acento circunflexo. Podem perceber aqui no exemplo que eu coloquei para vocês, ó. Ele mantém, eles mantêm aqui, ó, o acento circunflexo, indicando o plural. Ele contém e eles contêm a mesma coisa. Beleza, gente? Então preste atenção nessa regra que eles costumam colocar bastante também, porque vocês costumam se confundir com isso aqui, tá bom? Beleza? Vamos lá, gente. Atenção, atenção. Pode, terceira pessoa do singular, do pretérito perfeito do indicativo, calma, não fica nervoso. Você ainda vai ter uma aula exclusiva de verbos que você vai aprender todos esses tempos. Fica tranquilo, respira. Para distinguir de pode da terceira pessoa do presente do indicativo, é obrigatório, tá, gente? Isso aqui não mudou. Você vai usar esse acento aqui para poder diferenciar esses dois tempos verbais, tá? Para a gente saber de que tempo que a gente está falando. Então, ele pôde o quê? No pretérito perfeito, ou seja, no passado, tá? Ele pôde. E é diferente de ele pode. Ele pode o quê? No presente, é agora. Hoje ele pode. Ontem ele pôde. Tá bom? Então, essa marca aí, para diferenciar os tempos verbais, a gente vai continuar usando. Isso aqui não foi abolido, tá, gente? Preste atenção nisso. Verbo por, gente. Verbo por, para diferenciar do por preposição. Você também vai continuar usando. Tá bom, galera? Ó, por, verbo, né? Ah, para ele por. Continuo usando normal, tá bom? Então, preste atenção nisso aqui, que isso aqui não foi abolido. Há ainda acentos diferenciais facultativos. O que é facultativo? Você usa se você quiser, meu querido. Você decide, tanto faz, tá? Então, ó, como nas palavras forma e forma, né? Forma de bolo ali, né? De fazer o bolo, a forma. E forma de alguma coisa, tá? E também demos, o verbo demos. É opcional. Qual é a minha dica? Não usa para você não se confundir. Tá bom? Que usa, que não usa, que usa, que não usa, aí você vai acabar fazendo confusão. Então, lembre-se, na dúvida, aqui não usa, tá? Usa quando for obrigatório, não faz a louca aqui pra mim, não. Nos casos que são obrigatórios, você usa. Nos casos facultativos, deixa pra lá e nem usa pra você não se confundir. Tá bom? Beleza, gente? Show de bola? Então, essas aí eram as regras mais cobradas. Se eu fosse você, como eu falei lá no começo, você assista essa aula várias vezes até que você massifique todas essas regras, porque com certeza alguma coisa dessa aula vai ser cobrada na sua prova
tô aqui sentindo com dons de premonição. Eu tô sentindo que alguma coisa dessa aula vai cair na sua prova. Então preste atenção nela, tá bom, gente? Mais uma vez, não deixe de realizar os exercícios, tá, gente? É muito importante para a fixação do conteúdo. E mais uma frase motivacional que eu gosto de deixar para vocês, né? Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Então continue no caminho e a gente se vê na próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima.